Eu vou fazer de novo um áudio sobre o que chamam de The Storm, não é? Ou a Operação The Storm, porque eu tenho percebido que as pessoas elas não entenderam, né? Elas acham que The Storm é uma operação policial e não é o que se desenha, não é? Então vamos lá, a nova ordem mundial, a New World Order, né, como a gente já sabe, atirou o vírus na China para provocar uma guerra entre a China e os Estados Unidos da América. Obviamente que, não concordando com o lançamento do vírus no seu próprio território, a China tratou de esconder essa situação da OMS, que é alinhada também junto com esse pessoal todo, globalista e tal. Então as pessoas perguntam, poxa, a China está dentro das decisões da nova ordem mundial? Obviamente, sim, lógico. Só que muito provavelmente eles não concordaram com o fato do vírus ter sido jogado lá, o que denota aí uma traição da própria nova ordem mundial contra o Partido Comunista Chinês, contra a China. E eu falo que para a China não era interessante isso, porque ela já começou a perder os parques industriais, né? E ela vai começar a sofrer muitas sanções nos próximos anos, multas pesadas em torno da China, não é? Então a China só se prejudicou com o mundo ter assimilado que o vírus veio de lá. Isso é um fato, mas aquele grupo de hackers Anonymous, eles criaram um site com vários documentos roubados na Deep Web, né, que eles descobriram vários documentos que associam a Fundação Bill e Melinda Gates, não é, o laboratório de Wuhan, na China, né, que a China, por ser governada pelo comunismo, é uma terra sem lei, não é, e a própria OMS envolvida aí no processo. Então, muito provavelmente o Partido Comunista Chinês ficou rendido nessa situação e agora a China ela vai ter que enfrentar toda essa saída dos parques industriais, ela vai entrar numa crise profunda. Ela tem uma população muito grande, em torno de 1,5 bilhão de pessoas. Para alimentar essa população, a China precisa, né, importar grãos de fora, importar alimentos, muitos deles do Brasil, né? A China movimenta muito o nosso agronegócio, o que significa que a China está numa situação muito sensível nessa crise do coronavírus. Então, partindo desse pressuposto que a nova ordem mundial lançou o vírus na China, o interesse deles era causar um crash global, derrubarem as bolsas e os mercados mobiliários, comprarem na baixa, né? Porque veja, isso aconteceu no comecinho, janeiro desse ano aqui. Então eles viraram o ano de 2019 já com suas posições vendidas para começar o ano de 2020 quebrando todas as posições das bolsas e recomprando tudo a preços de banana, né? Na bacia das almas. Essa é uma operação que eles fazem constantemente, de anos em anos, de tempos em tempos, para quê? Para elevar o patrimônio deles. É uma operação especulativa gigantesca justamente para elevar o patrimônio. Então, tudo que todo mundo perde, você tem um amigo que perde, um vizinho que perde, um irmão que perde, um pai que perde, um tio que perde. Quem acha são os bilionários, aí, as pessoas ligadas aos banqueiros da nova ordem mundial. Eles acham todo o dinheiro que o pessoal perde. Então é isso que acontece. Só que eles prepararam esse vírus para um momento curto, quebrariam as bolsas, recomprariam, lançariam a vacina e pronto, obteriam mais controle global ainda, não é? Só que o que aconteceu é que eles foram pegos aí no contrapé da história por seus inimigos, que são os militares ocidentais. O bloco Earth Alliance, Aliança da Terra, ou somente Aliança, ou nova ordem mundial, porque ela vai se sobrepor a essa nova ordem mundial que está morrendo, que está deixando de existir. Então, quando os militares entraram dentro da cortina de pânico do vírus criado pela nova ordem mundial, eles aumentaram as quarentenas para quê? 2 motivos. Motivo número 1, o vírus existe e o vírus mata. Então é para proteger a humanidade do vírus, porque o vírus existe e o vírus mata. Número 2,
as quarentenas vão quebrar as economias, mas para quebrar o sistema financeiro da nova ordem mundial, a gente precisa quebrar as economias. Aí você vai falar, poxa, mas vai quebrar a fábrica do João, a empresa do Zé, a loja do Mané. Olha, esse pessoal, eles têm o físico, o estoque, tem o prédio, o empreendimento. Agora, eles vão ficar devendo para banco. Então, o que eu diria? Não paga o banco, deixa arrebentar a conta no banco, porque o sistema financeiro todo, com todo esse calote, com toda essa inadimplência que está para acontecer, ele vai desabar. O sistema financeiro global vai vir abaixo, não vai aguentar. Nós vamos precisar resetar o sistema financeiro da humanidade e colocar um novo, por causa das condições em que ele virá abaixo. Vai ser uma enorme massa falida de bancos, corretoras, empreendimentos financeiros, fundos ao redor do mundo, tudo falido, tudo quebrado. E quem tiver dinheiro envolvido com essa gente vai perder. Isso, a América já tem quase 40 milhões de desempregados, mais 30 ou 40 dias essa base vai subir para 55 milhões de desempregados que estão na inadimplência de seus títulos. Isso vai fazer o sistema rachar, o sistema rachando os bilionários, a margem lá de 10, 15% de bilionários, vão tirar os seus recursos desses bancos, vão tentar mobilizar, comprar ouro, comprar bens imóveis, mandar o dinheiro para outras praças num primeiro momento. Então o sistema financeiro vai rachar, vai arrebentar, e isso virá lá da América, dos Estados Unidos da América, vai alcançar o Brasil, vai varrer o mundo inteiro. Essa varredura das finanças globais, essa destruição das economias e das finanças globais que é a The Storm, a tempestade. É isso, exatamente isso. No final da The Storm, quando estiver acontecendo o caos, as pessoas vão ter necessidades, alimentares, necessidades físicas de abrigo, vão passar por problemas psicológicos por causa das quebradeiras e das falências. No meio desse caldeirão de coisas ruins, é que os militares vão promover as leis marciais em todo o Ocidente e vão entrar para vingar-se e para prenderem todo o aparelhamento e o Deep State que trabalhou para essa nova ordem mundial. Então a The Storm, voltando a esclarecer, são as quarentenas, a ação do vírus, toda essa tempestade que está arrasando todas as economias. No meio da The Storm, no meio da tempestade, americanos e russos organizaram uma operação na Europa chamada Europe Defender 20 e foram buscar o ouro de todas essas dinastias globalistas, de todos esses cartéis financeiros. Então a única riqueza que resta para essas pessoas são seus bens mobiliários, ações, dinheiro, fundos, essas coisas, que vai tudo embora, vai tudo quebrar, vai tudo para o inferno quando acontecer toda essa quebradeira. Então, para vocês que têm patrimônio, tipo uma empresa, um escritório, uma loja, nós estamos vivendo aqui as dores do parto de uma nova era para a humanidade, porque esse sistema financeiro dessas dinastias, eles escravizaram a humanidade por muito tempo, por muitos anos, 2 séculos e meio escravizando, essa usura toda, juros compostos, eles acabaram com a humanidade, Então agora eles vão pagar uma conta muito grande, porque o sistema vai vir abaixo. Todos esses banqueiros e essas pessoas que vão perder muito, que vão perder os seus valores, eles vão ficar tomando processos judiciários pelos próximos 30, 40 anos. Por quê? Porque muita gente vai perder dinheiro nesses bancos. E isso significa que os seus bens móveis,
casas, carros, apartamentos, empresas. Conforme essas ações judiciais elas vão sendo resolvidas, eles vão perder. Os seus herdeiros, eles vão ficar com cada vez menos bens do que essa geração de agora. Então começa agora a destruição de toda essa gente que dominou a humanidade por muito tempo, né? E para terminar o áudio, eu quero dizer aqui que a China, que está tentando fazer privatizações no mundo inteiro, inclusive no Brasil, eles estão pagando com os títulos mobiliários, títulos do Tesouro Americano, os famosos bonds. Eles não estão pagando em dinheiro, não é? Esses títulos, com a quebra do sistema financeiro, vão virar pó. Então isso vai morrer na mão da China, porque a China está enfrentando uma burocracia muito grande, criada pela própria nova ordem mundial, pela própria social-democracia, principalmente no Brasil, que está atravancando essa oportunidade que os chineses têm de se livrarem desses títulos e adquirirem bens móveis, empresas, etc, e etc. Então, só para quem fala, a China está comprando tudo, não vai perder, os títulos vão virar pó, a nova ordem mundial vai desabar, porque vai acabar o sistema financeiro, vai tudo pro caralho, essa é a palavra, desculpe, mas essa é a palavra, vai tudo para o caralho, vão perder tudo. Quando tudo isso acontecer, na mais completa segurança, sem um provável contragolpe, os militares ocidentais vão para a rua para prender todos os desgraçados que trabalharam para essa gente, que fizeram coisas ruins para a humanidade. Anotem. É isso aí, meu nome é Marcelo Rossi. Não, meu caro, o que acontece é o seguinte, é que os militares entraram lá dentro da Amazônia justamente para limpar aquela quantidade de ONGs que tem lá dentro. Então quem ateou fogo foram o próprio pessoal das ONGs ali, que receberam instruções vindas da Europa, provavelmente pelo presidente Macron, né, da França, que é um cachorro dos Rothschilds, né? Todo mundo sabe que ele trabalhou no Banco Rothschild & Sons, fez carreira ali, sempre foi funcionário dos Rothschilds e hoje ele continua como funcionário dos Rothschilds, mas na presidência da França, não é? Então o que acontece é que quando ele começou a gritar ali no começo do ano sobre o fogo, que estava ateando fogo na Amazônia e tal, foi o alarde porque os militares entraram lá, né, os militares brasileiros entraram para fazer limpeza naquele território, né, por conta dos minérios que aquelas ONGs estavam roubando e direcionando tudo para as dinastias, né, nióbio, terras raras, minérios diversos. Dizem que até água e madeira, isso eu não posso confirmar, não saberia te dizer, mas dizem que até água e madeira, além dos minérios, né? Então o que acontece foi que aquele alarde todo que foi feito pelo presidente da França e posteriormente pela menininha lá que eles arrumaram, a de trancinhas lá, a suequinha, a Greta, era para alertar o mundo de que os Rothschild estavam perdendo posição na Amazônia, perdendo as ONGs que estavam furtando os nossos minérios, né? E o que aconteceu foi que é o seguinte, o que o Rothschild faz quando ele perde o poder, quando ele perde o poderio econômico dele em determinada nação? Ele vem para uma guerra. Foi como ele fez ali nos anos 40, que a mesma dinastia, né, provavelmente outras pessoas, mas da mesma dinastia, eles vieram para cima de Adolf Hitler porque eles perceberam que o Hitler estava desfazendo o que eles fizeram na Primeira Guerra, né? Na Primeira Guerra, o que eles fizeram? Eles destituíram o Império Austro-Húngaro para iniciar ali algumas repúblicas e enfiar os bancos centrais deles mesmos naquelas repúblicas, né? Controlar a oferta e demanda de moeda naquelas repúblicas. Então, quando o Hitler entrou na Polônia, depois Tchecoslováquia, ele tirava os caras do Banco Central, tirava os Rothschilds do Banco Central e ia comprar a briga com o Chamberlain. Olha, você me deve tanto em vias de 18 anos que a Alemanha bancou do Tratado de Versalhes, né? Então você tem que me pagar, você me deve um X e acabou.
E então essa guerra que o Rothschild fez contra o Hitler era por causa disso. A mesma coisa ele planejava fazer contra o Brasil, rapaz, para tentar derrubar o Bolsonaro e o Mourão aqui da presidência. Usar a Venezuela para fazer uma guerra contra o Brasil. Por isso que o Maduro, né, fez aquele famoso treinamento militar ali, que ele, segundo ele, 2 milhões de pessoas, mentira deslavada, no final de fevereiro, para tentar assustar aqui o governo brasileiro, né, o treinamento de guerra que ele fez ali com o pessoal dele, né, quase ali na fronteira com o Brasil, e começou a colocar um monte de empecilhos dizendo que o Bolsonaro estava comprando uma briga com ele por causa disso, por causa daquilo, né. Então o fato é que logo em seguida os americanos anunciaram a operação Guerra ao Narcotráfico e botaram a quarta frota ali na boca da Venezuela, justamente para calar e impedir o Maduro de tentar iniciar essa guerra aí contra o Brasil, para os Rothschilds recuperarem a posição deles na Amazônia. Que essa guerra seria para os Rothschilds ocuparem a posição que eles tinham antes na Amazônia, né, do roubo dos minérios. Bom, mas trazendo, né, para aquele assunto que a gente estava falando, então o que acontece é que não adianta esses governadores estarem tentando privatizar as empresas e tudo que foi possível para os chineses, porque os chineses estão pagando com títulos do Tesouro Americano, os famosos bonds, né? E isso aí, o Donald Trump vai arrebentar com o sistema de bancos centrais e vai sobrar esse mico, esses títulos micados, eles vão sobrar na mão de quem morrer com eles. É que nem a dança das cadeiras. Você tem 10 caras dançando, 8 cadeiras, na hora que parar a música, 2 caras vão ficar sem cadeira. É isso aí, é o cara que vai morrer com esses títulos na mão. Porque os chineses estão vindo para cima, porque eles sabem que o Donald Trump vai arrebentar com o dólar, né? Ele já arrebentou com o petrodólar. Você vê que alguns dias atrás já estavam vendendo dólar aí, vendendo barril de petróleo a poucos centes de dólar, né? Isso significa que o petrodólar arrebentou, acabou. E agora, em breve, ele vai arrebentar o próprio dólar. Se você reparar a nota do dólar, ela tá cheia da simbologia dessa gente nefasta. Então o dólar vai findar, isso é um fato inquestionável. O sistema de bancos centrais atuais vai cair, não vai sobreviver a toda essa reforma. E aí que entram aqueles protocolos, né, de quem está alinhado com o bloco americano, que é o famoso NESARA, né, o National Economic Security and Reformation Act, o nome bonito, né? National Economic Security and Reformation Act, NESARA, e o GESARA, que é o Global Economic Security and Reformation Act, que seriam os planos de recuperação financeira, ou um plano Marshall, né, como a gente sempre fala, plano Marshall, só que esse Global, esse GESARA ou GESARA, seria para os países aliados ali ao bloco americano, que é esse bloco da Earth Alliance, né, a Aliança da Terra, ou a Nova, que foi estipulada pelo Coronel Fontinelli, que é o gênio brasileiro que descobriu toda essa operação já há alguns anos atrás, né? Ele entrou, ele fez ele identificou toda essa guerra, que eu chamo de guerra do cume da montanha, que aconteceu alguns anos atrás. Então, por mais que você pegue Olavo de Carvalho falando, é um grande escritor, um grande filósofo, pode até ser, escreveu algumas coisas legais, mas eu prefiro o original, que é o general Sérgio Augusto de Avelar Coutinho. Escreveu 3 livros fantásticos. O primeiro deles são os Cadernos da Liberdade, né, que é total oposição ali ao Gramsci, que é os Cadernos do Cárcere, né? O general escreveu os Cadernos da Liberdade, depois escreveu a Revolução Gramscista no Ocidente, e as Cenas da Nova Ordem Mundial, né, que é um livro clássico que eu aconselho todo mundo a ler, que ali vai abrir os olhos de muita gente. Então é isso. Então o que vai acontecer é que o sistema financeiro, como a gente conhece, vai explodir em breve, né? Os bancos não vão conseguir segurar toda essa onda. Nós vamos ter um novo modelo, muito provavelmente aí de moedas virtuais. Nós vamos fazer trocas financeiras com algo parecido com o sistema blockchain. Essa é uma realidade que vai estourar, vai acontecer em breve. E
como eu estava dizendo sempre, né? Essas quarentenas são para quê? É uma vingança do sistema globalista, das dinastias, para tentar prejudicar as economias ocidentais. Só que o lastro está aqui, o ouro veio para cá. E outra, você pode até falar que o Brasil não tem quantidade de ouro suficiente, mas e a cesta de minérios, né? A partir do momento que você chuta todas as ONGs da Amazônia, toda aquela riqueza já está em nossas mãos novamente. Então isso aí pode gerar uma cesta de minérios que vai dar o lastro da moeda brasileira, do próximo momento, do próximo ato, né? Então essa guerra ela ainda vai se desvencilhar talvez por alguns meses, até a gente chegar no mote ideal ali, a ter uma visão mais explícita do que vai acontecer, né? Provavelmente ali em meio ao julgamento, em meio à corte internacional, que vai julgar todos os criminosos, né, do globalismo, todo o deep state. E isso vai acontecer, isso é fato, isso vai acontecer. Esses caras vão a julgamento. Eles trabalharam para dinamitar a humanidade, trabalharam para o mal, mataram, roubaram, espoliaram, e eles vão pagar pelos crimes. Eu acredito que nessa época a guerra vai ficar mais explícita, a gente já vai ter uma noção melhor do resultado, que o Ocidente venceu, o Ocidente vai ter um novo modelo, essas dinastias, desde 1913 que eles tiveram o plano ali para dominar via bancos centrais, né? E eles vão desabar. Mas eu ainda prefiro aguardar para a gente ver o resultado que vai aparecer. Hoje é legal porque eu tive vendo análise de um russo, né? Um analista russo geopolítico, mas a visão do russo é incrível, porque ele enxerga a coisa meio tenebrosa ainda. Ele parece que ele lembra um pouco da União Soviética ali, na época da Guerra Fria. Então ele diz que talvez não tenha classe média, que só vai ter bilionários e dependentes, né, que a classe mais pobre. Então eu fiz a análise que ele não consegue enxergar o bloco americano de contra-revolução, que vai ter um modelo muito diferente do bloco russo. Obviamente que o Putin vai reerguer um novo bloco, sem a ideologia socialista comunista, que é uma ideologia da própria nova ordem mundial, mas a expoliação em cima do povo russo vai continuar, né? O Putin é ex-KGB, né? Então achar que o cara é totalmente alinhado, totalmente aliado também é bobagem. É um ex-KGB, eles vão continuar explorando o povo deles e vamos esperar para ver o que vai dar. Boa noite então, cara, a gente vai se falando. Um grande abraço, valeu!